Show, hein? Parabéns pela mudança de física. Eu gostei muito, mas também eu não vou te pedir coisa muito diferente daqui. Aliás, até achei de nível bom demais aquelas que tu pediu. Pode acreditar que algumas das questões da física C vão ter um nível mais uma das questões, né? Que são duas por física, né? Combinado, né? Certo? Vocês pediram as questões que eu vou pedir, tá? Isso que é importante tu ficar claro. Se tu entendeu a solução daquelas questões que a gente corrigiu hoje, deu uma praticada, tua física C tá redonda. Certo? Então vamos para a próxima. Física D, página 4411. Sabemos que no espelho plano ocorre um fenômeno de reflexão, de reversão da imagem, troca da direita pela esquerda e vice-versa. Uma pessoa encontra-se diante de dois espelhos planos que formam entre si um ângulo de 60 graus. Se ela levantar a mão direita, quantas imagens irão levantar a mão esquerda? O cara foi até querido porque ele botou um ângulo que não ferra muito com a gente. Mas essa questão é muito legal. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei meio, pô, mas eu vou saber disso, cara. Mas olha só que interessante. 90 graus seria aqui assim, né? 45 bem meio, 60 um pouquinho mais. Só para ficar honestinho. Isso aqui é um espelho E1. Isso aqui é um espelho plano E2. O ângulo entre eles é 60 graus. E a gente bota um objeto lá diante desse espelho. Eu poderia, se nós fizermos um desenho com um transferidor bem bonito, dá para fazer um desenho, cara. E tu toma um susto quando tu faz o desenho. Tu vê como é honesta a fórmula que nós vamos usar. Mas antes de a gente fazer o desenho, vamos usar a fórmula que diz quantas imagens vão se formar para a gente poder pensar um pouco melhor sobre o desenho. Deixa eu afastar esse cálculo para cá. N igual 360, o ângulo entre os espelhos é 60, menos 1. 36 por 6 é 6, e 6 menos 1 na matemática profunda, 5 imagens. Mas cuidado, gente. Tem imagem aí que é formada pela reflexão da reflexão. Se tu, por exemplo, bota um espelho na tua frente e outro espelho atrás de ti, se tu levanta a tua mão direita, tu percebe que a tua imagem levanta a mão esquerda. A imagem do primeiro espelho. Mas se tu olha para a imagem refletida no espelho de trás, o cara de trás de ti já está levantando a mão direita de novo. O que eu estou querendo te dizer? Isso aí é o nosso sinal, não, né? Se eu pego esse objeto O aqui, ele vai ter uma imagem I refletida pelo primeiro espelho. Vou chamar de I1, já que ela é oriunda do espelho 1. Essa imagem é reversa, né? Concorda comigo? Essa é a reversa. A pessoa levantou a mão direita, e a pergunta é quantas levantam a mão? Uma eu já vou marcar aqui, já sei que aquela ali levanta a mão esquerda dela. Esse cara levanta a mão direita, a distância do objeto à imagem é a distância do objeto ao espelho é a mesma distância do espelho à imagem, por isso que eu posso dizer que ali é o I2, que também é reversa, né? Beleza? Mas já que a luz se refletiu no espelho 1 e foi em direção ao espelho 2, ela vai refletir de novo. E aí vai aparecer a imagem da imagem. Olha como é que a gente faz a imagem da imagem, graficamente. É uma questão que pode aparecer, não na nossa prova, mas no vestibular e futuramente pode aparecer. Eu demorei a acreditar nessa solução. Olha que interessante. Se eu prolongo o espelho E1 como se ele fosse maior, tá vendo? Para eu saber onde é que vai estar a imagem da imagem, essa foi a imagem gerada pelo E2, esta imagem vira um objeto para o espelho E1. Então eu pego essa distância aqui, ó, e duplico ela aqui, ó. Aquela imagem ali é o I2', digamos assim. Ou o I2', vamos chamar assim. 2 porque a primeira reflexão foi no espelho 2, 1 porque a segunda reflexão foi no espelho 1. Tudo bem? Eu demorei a entender, acreditar nessa ideia de prolongar o espelho. Só que se tu começa a desenhar os raios refletidos ali, tu vê que pô, faz todo sentido de prolongar o espelho e usar o raciocínio básico. Essa imagem era reversa? E aquela? Aquela não, porque reverteu e reverteu de novo. Então levanta a mão esquerda, essa levanta a direita, essa levanta a esquerda de novo, né? Beleza? Então aquela ali não vai entrar na minha contagem. Mas esta imagem gerada pelo espelho 1 é um objeto para o espelho para fazer o desenho daquela
imagem que não é obrigatória, eu estou fazendo para enriquecer a aula. Tu pega essa distância perpendicular do objeto, agora é um objeto, do objeto até o espelho e duplica. Então ficaria aproximadamente ali. Como é que é o nome dessa imagem, mantendo os padrões? E 1 porque refletiu no 1, vírgula 2 porque depois refletiu no espelho 2. É reversa essa imagem? Essa não, porque reverteu e reverteu de novo. Essa não é reversa, não entra na nossa contagem. Quantas imagens nós já desenhamos? Falta quanto? Falta uma, né? O que de repente o aluno poderia ficar encafifado é o seguinte: pô, como é que vai ter só mais uma imagem se vai ocorrer a reflexão da reflexão da reflexão em ambos os espelhos, né? Que loucura, né? Mas vamos lá, vamos ter fé. Essa imagem foi gerada por que espelho pela última vez? 1, né? Primeiro foi refletida no 2, depois foi refletida no 1. Então esta imagem que foi gerada pela última vez pelo espelho 1 volta a ser um objeto para o espelho. Então eu posso fazer a reflexão da reflexão da reflexão. Vamos desenhar onde é que ela vai dar? A última vez foi no espelho 1, eu vou pegar o espelho 2, tudo bem? Vou pegar essa distância aqui e vou duplicar. Ali tem a quinta imagem, nome? Voltou a ser reversa em relação ao objeto original? Reverteu uma vez, reverteu a segunda vez, ficou igual ao objeto, reverteu a terceira vez. Essa é reversa. Essa é reversa. 3 já, né? Mas espera aí. Tudo bem que eu tenha desenhado as 5 imagens, mas eu também tenho que fazer a análise desse cara aqui, não tenho? Qual foi o espelho que gerou ele pela última vez? Isto é uma imagem para o espelho 2, né? Mas é um para o espelho. Tu pega essa distância aqui e duplica. E se o desenho tivesse perfeito, ia dar exatamente em cima da quinta imagem. Por isso que tu não vê 6 imagens. Porque as últimas 2 estão sobrepostas. Só que essa outra imagem que dá bem em cima dessa, que é a imagem I1, 2, 1, ela também é reversa. Então é por isso que, como elas estão perfeitamente sobrepostas, tu calcula, tu enxerga uma imagem só, embora na prática sejam 2 imagens sobrepostas. Que legal! Então é verdade, eram só 3 imagens reversas. Nunca mais vamos fazer esse desenho todo, a não ser que te obriguem a fazer o desenho ou tu queira treinar, né? Como é que se desenha a imagem da imagem da imagem. Porque a partir de agora a gente vai pensar assim: calcula o número de imagens formadas. As 2 primeiras são reversas, as 2 próximas não são, as 2 são, as 2 não são. Só tem que ir vendo quantas vão ser, quantos pares vão ser e quantos não vão ser. E se o último for ímpar, certo? Tu só vai contar uma vez. Se der um número ímpar, né? A última tu só vai contar uma vez, porque é a sobreposição. Então se o cara te falar lá, deu 32, se tu calcular, deu 33 imagens. 33 imagens. 15. Aliás, né? 16 reversas, certo? Beleza? E 16 não reversas e 16 mais uma reversas. Exatamente como a gente pensou agora. Ó, professor, Pois não. eu não entendi tipo, o que tu falou, que o espelho da frente levanta a mão esquerda, mas o de trás também. Não, eu quero te dizer o seguinte, é que se tu tá olhando para frente Sim. e tem um outro espelho atrás de ti, quando tu olha para a tua primeira imagem no espelho, tu vai ver que ela levanta a tua mão direita, certo? Mas quando tu procurar a imagem refletida no espelho de trás, que já refletiu no da frente também, então assim, se tu for olhar para o cara que está de costas aparecendo ali, certo? Tu vai perceber que o cara que está de costas, o primeiro sujeito que está de costas naquele espelho, ele está levantando a mão certa, ele está levantando a mão direita, certo? É irresistível. Mas não a tua imagem de costas, né? É a imagem da imagem. Exatamente, ou seja assim, um espelho ali, outro espelho ali. Vai aparecer, se eu olhar para trás, vai me aparecer de costas ali, né? E aí Certo? vai aparecer a mão. E então aquela imagem de costas vai se refletir de costas também ali, sacou? Então tu vai ver um cara de costas levantando a mão direita ali, certo? Onde acontece isso no banheiro do Floripa Shopping, né?
O Bernardo foi para achar que o cara vai lavar a mão, eu sempre fico tentando olhar no infinito ali, que fica repetindo, né? Um espelho bem de frente, outro bem de trás. E isso o arquiteto fez para dar essa sensação de amplitude, né? Sempre que eu tenho um ambiente pequeno e quero dar a sensação de amplitude, eu boto um monte de espelho, porque isso confunde a mente humana e dá a sensação, mesmo estando num cubículo, né? Que é grande o espaço, é uma técnica clássica de arquitetura, encher de espelho quando o lugar é pequeno. Se o número de imagens é ímpar, vai ser dá uma medida. Eu estou só preocupado com o seguinte, eu queria pegar um outro número, deu 5, né? Deu 5. Eu queria pegar 7 para ver o que acontece. O ideal era a gente fazer 7. Eu tenho medo que inverta quais são reversas, quais não são. Eu não gosto de raciocínio pronto. Vamos fazer com 7 só para ver o que acontece? Não custa, né? Uma vez na vida, uma na morte. Ou 3. Fazer o desenho com 3 só para a gente não sofrer muito. Para a gente poder generalizar. Tu vê que interessante. Eu estou com medo de generalizar um raciocínio simples desse. Eu cansei de tomar paulada na vida, entendeu? De achar, é isso mesmo. Depois eu vou ver e não é. E eu não consigo dormir se eu falo uma coisa que eu não estou seguro para o meu aluno. Então vamos lá. Eu gostei da tua pergunta. Qual que deveria ser o ângulo para gerar 3 imagens? Vamos ver. N é igual a 360 sobre alfa menos 1. Eu quero gerar 3 imagens. 360 sobre alfa menos passa mais. 4 alfa é igual a 360. Alfa é igual a 360 sobre 4. Alfa é igual a... Pá, esse vai ser bem perfeito desenhar. Esse não vai ter como a gente errar. Esse não vai ter como a gente errar. Outro, eu vou pegar, não vou botar um objeto aqui para ferrar com a gente, vou pegar um objeto bem na simetria. Aí não vai ter como a gente desenhar errado. Essa imagem é reversa. Vamos chamar de E1 para manter o padrão, vamos chamar de E2 e vamos chamar de I1. Esse padrão eu acabei de inventar, tá? Não é internacional. Muitos padrões aqui na física eu mostro que é internacional, né? Aquilo ali eu acabei uma doença da minha cabeça. Botar 1,2,1 foi uma retardadice mentalmente. Então essa imagem é reversa, não é? Essa imagem é reversa. Na questão anterior ele queria quantas eram reversas, né? Só que essa imagem produzida pelo espelho 1 vira um objeto para o espelho 2. O quadriculado não deixa mentir onde estaria a imagem 1, 2, né? Esta imagem gerada pelo espelho 2 é 1. Para o espelho 1 prolonga ele. Pega essa distância e pum, olha lá, 3 quadradinhos, ó, em cima da tampa de novo. Essa é aí 1, 2. Era reversa? Não era reversa. Era reversa. As que se sobrepuseram eram reversas, né? Aqui nessa questão que eram 5 imagens, eram 2 não reversas e 3 reversas. Nessa questão que eram 3 imagens, 2 eram reversas e uma era... Ah não, que alívio. Então tá certo. Não vamos nos preocupar. Quando for um número ímpar, a que é ímpar, a última é sempre não reversa. Porque eu fiz o estudo para 3, que era um número ímpar, e fiz o estudo para 5, que é o próximo número ímpar. Se eu estiver muito preocupado, eu faço para 7, mas aí por inferência matemática, que a gente chama esse processo de a gente perceber que isso vai se repetir, né? A gente provou que vai ser sempre assim. Mas ali, a 1, 2, 1, 2 ali, aí tá uma em cima da outra. Ali é reversa, não é? Essa aqui, né? É. É. Por isso que deu 1, 2, 3 reversas. Cuidado que eu escrevi na ordem oposta, pode te confundir. O número de reversas é sempre 1 a mais do que o número de não reversas. Certo? Então deu 1000, deu 103 imagens. Deu 103 imagens. Diga-me algo. Eu fiz para as 3, está ali a conclusão. Eu fiz para as 5, está ali a conclusão. Agora eu estou te questionando, um exercício. E não é para fazer escrita, é fazer agora mentalmente, instantaneamente. 103 imagens. Beleza. Primeiro tu pega o número par, né? O primeiro número par, divide por 2. 102 dividido por 2, 51. 51 reversas, 51 não reversas. Mais a última que é reversa. Então 52 reversas, 51 não reversas. Pronto, agora a gente generalizou para qualquer número.
Agora não tem mais nunca mais vão calcular essa porcaria. Isso é que é legal da física, né? As primeiras vezes tu tem que fazer tudo na marra. O dia que tu compreende, tu só vai fazer se cair essa questão lá no final do ano e tu não review. E quando for par? Aí é só dividir por 2, por isso que eu estava preocupado com a situação ímpar. É isso aí, que legal, cara. Tu vê, nem esperava que a gente fosse esmiuçar tanto a questão dos espelhos planos. Já até me sinto obrigado a colocar uma questão na prova.